Abra, por favor, a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 5. Alguns irmãos ainda estão à procura. Se eu posso ler, diga amém. Versículo 1 a seguir. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão lhe disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Tome seu assento, por favor. Esta igreja está festejando juntamente com os departamentos, nesta manhã, com um grupo de missões, pastor. Irmãos que se capacitam em Deus para mostrar o amor que tem a Deus e as almas. Que Jesus dê graça a cada um de vocês, meus irmãos. Meus irmãos, lembrei-me desse texto enquanto meditava no culto em que estamos e nas pessoas que aqui se entregam para aprender com a palavra, para aprender com seus líderes o valor de uma alma, o valor de se deixar ser usado por Deus. E aqui no capítulo de número 5 nós temos algumas verdades que eu quero dividir a partir deste capítulo. Há algumas verdades que eu quero dividir com todos aqueles que têm desejo de serem usados por Deus. A Bíblia diz que a multidão o apertava. Quem? Jesus. A multidão apertava Jesus para ouvir a palavra que ele pregava. Perceba, irmãos, que Jesus está pregando na praia do lago de Genezaré. A praia é a parte da areia, onde as águas são rasas. O mar é o local mais profundo. Jesus sempre pregava em sinagogas. O que eram sinagogas? Nada mais, nada menos do que uma extensão do templo. O templo, se fosse hoje, seria chamado de sede. Então, sinagoga hoje seria considerado uma congregação. Só que na sinagoga, eles tinham mais reverência do que no templo.
Porque no templo se vendia, comprava, trocava, na sinagoga não. Quando chegasse alguém que estudava a palavra, ele se assentava e aguardava receber a oportunidade para ler um texto da lei ou dos livros proféticos. Só que toda vez que Jesus pregava em alguma sinagoga, a Bíblia deixa claro que os homens ou o expulsavam de lá, ou tentavam matá-lo. Eles se sentiam donos da sinagoga, porque eles odiavam as verdades que Jesus esclarecia na sinagoga. Tendo eles tentado por várias vezes matar Jesus, e dentro da sinagoga maquinarem em sua alma como matar Jesus, Jesus então sai das sinagogas e vai pregar na praia, como quem diz: bora ver se vocês vão mandar na praia. Aqui qualquer um tem liberdade para pregar. Quem quer ser usado por Deus tem que entender essa verdade. Nem todos vão te aceitar. Nem todo lugar você terá liberdade para expressar, deixar fluir tudo aquilo que Deus colocou dentro de você. Já preguei em igrejas que vi pessoas virando as costas para mim. Já preguei em igreja que o pastor interrompeu a pregação. Nem todos vão te ouvir, mas tenha certeza de uma coisa: você pode não estar preparado para todos, mas você está preparado para alguém. Tem alguém que precisa de sua voz. Haverá alguém que precisa de sua palavra. Haverá alguém que enquanto te ouvirá pregar ou cantar vai dizer: não aceito, eu rejeito. Mas vai ter alguém que você ainda vai encontrar e dizer: estou de pé, porque um dia te ouvi louvando a Deus com hino e minha alma foi tocada. Estou de pé porque um dia te vi pregar e meu pecado foi confrontado. Oh, aleluia. Jesus então sai da sinagoga onde era rejeitado e vai pregar na praia. Escolha lugares, procure lugares onde a sua pérola é valorizada. Existem pessoas que vão te rejeitar, são cães. Existem pessoas que vão te rejeitar, são porcos. A Bíblia diz: não deem as vossas pérolas aos cães, nem aos porcos, para que enfurecendo eles avançam contra nós. A palavra que eu tenho é muito valiosa. O louvor que você tem é muito valioso. Não fica insistindo. Te rejeitaram ali, ora para que Deus abra outra porta ali. Era isso que Jesus fazia. Era isso que Paulo fazia. É isso que devemos fazer. Jesus então agora no versículo 1 vai pregar na praia. Na sinagoga tinham poucas pessoas, onde ele foi rejeitado. Mas na praia, onde o lugar é aberto, tinha tanta gente. E a Bíblia diz que a multidão apertava Jesus, faltava espaço até na praia, porque sempre tem alguém que quer ouvir, alguém que Deus usa. Aleluia. A multidão está lá, apertava Jesus. De repente Jesus procura um modo, procura um jeito para não deixar aquela multidão sem a palavra. De repente, enquanto ele prega a palavra, versículo 2, ele viu 2 barcos juntos à praia do lago, ou seja, na areia onde a água está quebrando, onde a água é rasa. Jesus viu 2 barcos parados ali. Jesus olha para os 2 barcos, um era de Pedro, André, o outro João e Tiago, filhos de Zebedeu. Ali haviam 2 empresas, ali haviam 2 barcos de 2 homens, que sempre se esforçavam para pescar, terem o que levar para a família se alimentar. Jesus olha para 2 barcos, mas ele se engraçou com um, ele gostou de um. A Bíblia diz: viu Jesus estar 2 barcos à praia, e de repente, enquanto os barcos estão parados, Jesus não vai. Jesus viu, mas não vai. Os barcos estão parados e a Bíblia diz que os pescadores
desceram do barco. Quando eles desceram do barco, Jesus disse: agora eu vou. Glória a Deus. Está aqui no versículo 2: viu estar 2 barcos, e havendo os pescadores descido para lavar as redes, no versículo 3, Jesus entra em um dos barcos. Jesus está dizendo: enquanto você não sair de cena, eu não te uso. Enquanto você não descer do barco, enquanto você quiser se aparecer, enquanto você quiser estudar só para mostrar o que está na sua mente, enquanto você quiser estudar só para mostrar que sabe, Jesus não vai entrar no seu barco. Sua pregação vai ser vazia, seu louvor vai ser mais uma. Jesus está dizendo: desce do barco, se humilha, porque quando você desce, Jesus sobe. Quando você se humilha, Jesus te exalta. Aleluia! Você tem que reconhecer: eu vou pregar, é para que a glória de Deus se manifeste. Eu vou louvar, é para que almas sejam edificadas. Eu vou tocar, é para que através do meu louvor e do meu instrumento, enquanto eu dedilho, enquanto eu uso as minhas mãos, os Saúls atormentados sejam libertos. Eu vou fazer a obra de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Alguém chegou perto de João e disse: João, lembra daquele camarada que você pregou tanto dele? João disse: lembro. Lembra, João, que você ficava aqui no Rio Jordão todo dia dizendo: ó o cordeiro, ó o cordeiro, ó o cordeiro? João disse: é claro que eu lembro, João. Todo mundo que te seguia correu atrás dele, João. Como quem diz: você perdeu a freguesia. Está todo mundo seguindo ele. E agora, João? Quando eles pensaram que João ia debater, João se prostra e com humildade diz: é necessário que eu desça, é necessário que eu diminua, para que ele cresça. Diga glória a Deus, para a gente voltar onde a gente estava. Meu Deus do céu. De repente, quando eles descem do barco, versículo de número 3, a Bíblia diz: entrando num dos barcos. Jesus entrou em quantos barcos, irmãos? Jesus viu quantos? Mas entrou em quantos? Jesus poderia subir em um, descer, depois entrar no outro, mas a Bíblia diz que Jesus entrou em um dos barcos. E eu fui meditando nisso. Jesus entra em um dos barcos e a Bíblia diz: era o de Simão. Você percebe na Bíblia que quando Pedro faz algo elogiável, ele é chamado de Pedro, que significa rocha pequena, pedra pequena. E pedra é sinônimo de firmeza. Mas quando Pedro na Bíblia é chamado de Simão, é quando ele revela a sua fraqueza, é quando ele está no momento de desânimo, é quando ele falha. Naquela manhã, Pedro estava um Simão completo. Pedro está frustrado, Pedro está desanimado. Pedro já havia descido do barco, Pedro já estava lavando a rede, como quem diz: não pesco mais, não dá mais, por hoje chega. Mas quando Pedro se desanima, e Lucas o chama de Simão, ou seja, Jesus entra no barco daquele quando o momento de fraqueza é real na sua vida. Jesus entrou no barco do mais desanimado, Jesus entrou no barco do mais fraco. Já era para ter dado um glória a Deus. Jesus entrou no barco daquele que já estava lavando a rede e dizia: sou Simão mesmo, a fraqueza está aqui de novo. Mais uma noite frustrada. Jesus está dizendo: eu estou me apresentando para os mais fracos aqui nessa manhã. Muita gente que se acha forte,
Muita gente que se acha capaz disse: eu não preciso ir, eu não preciso estar lá nessa manhã. Mas quem se sente dependente de Deus, eu não disse todos, eu disse muitos, mas quem se sente dependente de Deus, quem percebe que é necessário ter graça para ser usado por Deus, quem percebe que em todo tempo é necessário buscar Deus, chegou aqui, Jesus está dizendo, é uma prova da sua dependência. Tenha certeza, Jesus entra no barco de quem é dependente, Jesus entra no barco de quem precisa, Jesus entra no barco de quem necessita. Jesus entrando no barco de Pedro, olha que coisa linda. Primeiro, se você quer ser usado por Deus, aprenda a primeira verdade: nem todos vão te aceitar. Se você quer ser usado por Deus, entenda a segunda verdade: se humilha, desce do barco. Primeira, deixa Jesus entrar para você ir atrás dele. Não é você que está na frente e Jesus atrás, não. Você sai de cena para Jesus entrar. Terceiro, olha que coisa maravilhosa no versículo 3: Jesus entra no barco sem pedir licença. Jesus está pregando, a multidão está ouvindo Jesus pregar. Ele entra no barco e Pedro está olhando. Os irmãos sabem que Pedro era para frente, Pedro era um pouco arrochado. Jesus entra no barco, Pedro está olhando. Além de entrar no barco, a Bíblia diz que Jesus se assenta no barco e Pedro está olhando aquilo. Jesus se assenta no barco dele e do barco dele, Jesus começa a pregar para a multidão. A multidão está ao redor do barco de Pedro. Jesus está assentado no barco, pregando a palavra para a multidão. Depois que Jesus acaba de pregar para a multidão, agora que ele vai dar uma olhada para Pedro, agora que ele vai falar com o dono do barco. Depois que Jesus ministra para a multidão, Jesus olha para Pedro e diz assim: repara, já subiu, já se assentou, já pregou no barco. Olha para Pedro e diz: afasta o barco um pouquinho da terra aqui. Olha só o versículo 3: afasta o barco, isso aqui está crente, afasta o barco um pouco da terra. Deus não vai te usar se você não reconhecer essa verdade. Tem que afastar um pouco o barco da terra. Por que que tu não vem para a igreja? Eu estava trabalhando, pastor. Por que que tu não vem para a igreja, meu filho? Eu trabalho, pastor. Emprego que tira crente da igreja não é providência que Deus deu, não é janela que Deus abriu. Hora que Deus abre outra, hora que Deus traz uma nova providência, mas Ele está dizendo: se afasta um pouco da terra, afasta-se um pouco das coisas materiais. Terra é terreno, o que é terreno é material. Deus não está usando nossa gente, Deus não está usando o nosso povo, porque nós estamos muito envolvidos com as coisas da terra. As mães querem ter, e não querem ser mãe. Não, negócio de cuidar de família, cuidar de filho, eu quero é trabalhar. Pais querem trabalhar, trabalholatria, tem que trabalhar. Só que quando chega o momento da trabalholatria, quando não se tem tempo para orar, quando não se tem tempo para ler Bíblia, quando não se tem tempo para congregar, não adianta você cantar usa-me Senhor, não adianta lembrar do Silvan, minha mão não é mais minha, é hipocrisia. Jesus só te usa se você afastar um pouco. Perceba que Ele não está mandando você deixar de trabalhar. Olha o que é que a Bíblia diz: afasta um pouco. Jesus não disse afasta totalmente, afasta um pouco.
Tá noivo, meu filho? Tô. Tem que ter tempo para falar com o noivo da igreja. Tá namorando, minha filha? Tô. Não esquece de orar, não esquece de ouvir seus pais, não esquece de congregar. Tá trabalhando, irmão? Tô. Dizima, oferta, mas não esquece de levantar a madrugada. Não esquece de ir lá no teu trabalho. Vai no banheiro, vai de um escritório, vai debaixo de uma mesa e diz: Jesus, eu estou aqui, eu estou lembrando do Senhor. Jesus, eu preciso. Afasta um pouco o barco da terra. Se você pode se envolver com os homens, mas não pode se esquecer de que seu compromisso é com Deus. Não tem como Deus te usar se você disser: estou nessa vida, preciso disso, meu pão vem disso, minha honra vem disso. E Jesus está dizendo: e os peixes? E as almas? Você estuda de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, um versículo da palavra você não consegue. Lute com os homens, mas não se esqueça de lutar com Deus. Foi o que aconteceu com Jacó. O Senhor lhe disse: lutaste com os homens e lutaste com Deus. Lutar com o homem é estudar, é se formar, é trabalhar. Mas lutar com Deus é dizer: me enche do teu espírito, me dá unção, me dá poder. Quem está entendendo essa palavra pode dar glória a Deus, irmão. Eu não vim aqui pregar uma mensagem para te empolgar. Eu quero que você entenda: Deus quer te usar, quer. Deus te escolheu, mas você precisa fazer o que a palavra quer. Não é você que vai usar Deus. Aquele crente que quer usar Deus, ele quer que seja do jeito dele. Nunca vai acontecer. Mas o crente que quer ser usado por Deus tem que fazer do jeito de Deus, tem que fazer a maneira de Deus. Ô Pedro, o barco é teu. Estou vendo, Senhor, mas tira o barco um pouquinho da terra. Aleluia. Pedro, através de cordas, vai puxando o barco. Quem sabe alguém da multidão ajudou, né? E vai puxando o barco. Tá bom aqui? Jesus diz: não, vai mais. E vai puxando. E aqui? Vai mais. Quando o barco está nas águas, Jesus olha para Pedro e diz: agora sobe. Aleluia. O Senhor está lhe dizendo: eu só estou te mandando se envolver menos com as coisas da terra. Se eu estou te mandando lembrar menos das coisas da terra, o melhor não é para ele, é para você. Quem será bem sucedido não é Deus, é você. Pedro, já que você se afastou, agora sobe aqui, Pedro. Para quê, Senhor? Porque você vai lançar a rede agora, Pedro. Pedro já tinha lavado a rede. Pedro havia lançado a rede, não havia apanhado nada. Ele disse: agora eu lavo a rede, não pesco mais por hoje. Jesus chega no lago e diz: você vai pescar hoje. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu lancei a rede a noite inteira. Eu tinha 7 anos de idade quando eu li isso aqui. Perguntei: pai, por que Pedro está questionando Jesus? Lancei a rede a noite inteira. Não é Jesus que está mandando, pai? Para que Pedro está questionando? Meu pai disse: não, meu filho, porque quem pesca de rede sabe, só é bom para pescar à noite. Se para pescar de dia, ou pesca e paga ou muita sorte. Aí olho no texto, Pedro pesca a noite inteira, quer dizer, lança a rede a noite inteira, não pesca nada. Quando amanhece, quando é difícil de pescar, quando é difícil de pegar peixe, quando é impossível, quando está fora do normal, Jesus aparece e diz: é agora que a gente vai pescar. É agora que a gente vai pescar. Está
está entendendo não, irmão? Para te usar, Deus vai te tirar do normal. Para te usar, Deus vai quebrar a rotina. Lamanta, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Para ser usado por Deus, você tem que se acostumar com isso. Vão estranhar você, não vão te reconhecer, vão até zombar de você, mas o que Deus tem para você é mistério, é coisa nova, é coisa grande. Ninguém pesca de dia. Eu já lancei a rede, Senhor, a noite inteira, mas é o Senhor que está mandando. Eu vou lançar a rede. Entra no barco, Pedro. Pedro entra. Eu imagino João e Tiago do outro barco. Pedro, isso é hora. Não tem problema, Pedro. Aí Pedro diz: foi ele que mandou. Jesus viu quantos barcos? Ele entrou em quantos? Então de João ficou lá. Tiago, Pedro, nem mais nem menos. Ele mandou. Aí Jesus dizendo: vai Pedro. E Pedro está indo. Aqui, Senhor, pode ir mais. Aqui, Senhor, pode ir mais. Senhor, oi Pedro, mas foi aqui que eu lancei a rede a noite inteira e não peguei nada. Pois é aqui que você vai lançar a rede agora e vai pegar muito. Mas Senhor, é o mesmo lago, é o mesmo barco, é o mesmo pescador. É Pedro, mas eu não estava no barco, eu estou no barco e agora? Lança a rede agora! Quando Jesus está no barco, o impossível se torna possível. Quando Jesus está no barco, o inadmissível tem que acontecer. Eu estou profetizando na tua vida. Ele vai entrar no teu barco ministerial. Creia, dê glória a Deus. Ele vai entrar no teu barco familiar. Vai ter salvação na tua casa. Ele vai entrar no teu barco financeiro. Para quê, irmão Eliseu? Para usar você. Essa rede aqui, Pedro. Essa rede aqui. Essa rede onde Deus te colocou. Essa rede onde Deus te colocou. Fala do nome lá, fala do nome. Quem está entendendo essa palavra? Você tem o nome sobre todo nome. Você tem esse nome na sua boca. Fala assim, ó: Jesus te ama. Fala para alguém lá no seu trabalho, no colégio. Ó, Jesus é Salvador. Jesus é bom demais. Lança a rede onde você estiver e deixa o resultado com Ele. Lança a rede, Pedro. Pedro vai lançar a rede, irmão. Puxa, Pedro. Senhor, me ajuda aqui. Vai puxando. Isso aqui a Bíblia diz. Isso aqui, ó. Enquanto ele puxa daqui, a rede estava tão pesada que o barco. Não, mas eu sou pescador, sou acostumado com isso aqui. Isso aqui é perdão. Isso aqui é comigo mesmo. E puxa de novo e o barco. Conseguiu não? Não conseguiu. A Bíblia diz que era tanto peixe que quase o barco afundava.
enquanto ele está com a rede aqui e o barco quase afunda, a Bíblia diz que quando ele está com a rede aqui e o barco quase afunda, sabe o que foi que aconteceu? Lembra do outro barco? Lembra de João? Lembra de Tiago? Pedro, isso é hora. A Bíblia diz que Pedro teve que fazer sinal aos companheiros: João, me ajuda aqui, é muito peixe. Tiago, me ajuda aqui, tem muito peixe. Teve gente que não entendeu. Eu vou ser mais claro para você. Deus vai fazer algo tão grande, Deus vai te usar tanto, que quem duvidou de você vai ter que te ajudar a carregar a tua vitória. Quem duvidou de você vai ser abençoado por você. Me ajuda aqui. Estou indo. E lá vem o segundo barco. Lá vem o segundo barco. Aí a Bíblia diz assim: encheram os 2 barcos, e os 2 quase afundavam. O povo está assustado com Jesus. Mas Jesus diz: agora vamos voltar. Eles estão perguntando aquela pergunta de sempre: quem é este? Quem é este? Aleluia. Quando eles chegam na praia, Pedro olha para o peixe, olha para Jesus, olha para si mesmo, se ajoelha e diz: Senhor, se afasta de mim, eu sou pecador. Você é o que, Pedro? Eu sou pecador. Vem atrás de mim, Pedro. Porque a partir de hoje eu vou fazer de você pescador de homens. Ou seja, tu disse que é pecador. Vou acrescentar um S na sua vida, Pedro. Isso agora vai ser pescador de homens. Vai ter momento que para Deus te usar, você vai ter que abrir mão de tudo que é material e depender só de Deus. Jesus prometeu que Pedro seria o que, irmãos? De que, irmãos? Não foi fácil. Quando Deus quer usar você, quando Deus projeta usar você para ganhar almas, você vai ter que passar pela escola de Deus. Deus nunca vai te usar sem antes preparar você. Jesus disse, antes de dizer tu serás pescador de homens, Jesus disse: me segue, vem atrás de mim, ou seja, eu vou te ensinar. Bora ver como é que Jesus ensinou Pedro. Chegando eles em Cafarnaum, Mateus 17, perguntaram logo para quem? Para Pedro: teu mestre paga imposto? Aí Pedro, claro que paga. Quando entrou na casa que Jesus estava, a Bíblia diz: Jesus se antecipou. Ou seja, eu não vou nem deixar Pedro falar, eu mesmo vou falar com ele antes. Quando Jesus entra, Pedro fica, aí fazem a pergunta para ele, ele responde sem saber de nada. Quando ele entra na casa que vai comentar, Jesus diz: Pedro, de quem os homens cobram os impostos? Pedro já está na escola.
dos filhos ou dos estranhos. Irmão, para que era o imposto? Para a manutenção do templo. Quem eram os filhos? O povo que morava na terra e que congregava no templo. Aí Pedro disse: Senhor, os impostos são cobrados dos estranhos. De quem é a casa? De Deus. E Jesus é filho de quem? De Deus. Então ele não precisava pagar o imposto pela casa que era do pai dele. De quem cobra os impostos, Pedro? Dos estranhos. Aí Jesus disse: então os filhos ficam isentos. Pedro disse: mas é claro, meu senhor. Aí Jesus disse: mas para que não os escandalizemos. Ou seja, eu sou filho, eu não preciso pagar, mas eles não sabem disso. Então se eu não pagar, vai gerar escândalo. Pedro falou do que não sabia. Então, para que venhamos evitar escândalo, Pedro, pega o anzol e vai pescar. Tem duas coisas profundas aqui. Primeiro, quer ser usado por Deus? Fala amém, alguma coisa, irmão. Quer ser usado por Deus? Evita escândalo. Quer ser usado por Deus? Evita escândalo. Senhor, mas tu é o filho do rei, a casa é tua, ninguém tem que te cobrar imposto não, é eles que tem que pagar, a casa é tua. Eu sei, Pedro, mas é só para a gente não gerar escândalo. Rapaz, foi tu que bateu no meu carro, ou tu paga ou eu te quebro. Deus não está te usando, irmão, é outra coisa. Abre mão dos próprios direitos para não escandalizar o nome do teu Senhor. Não envergonhe Deus com escândalos, porque eu vou te provar que Deus não te deixa envergonhado. Mas irmão, eu sou bobo, eu estou sendo pisado, se humilha, mas evita escândalo. O ímpio tem que olhar para você e dizer: tu é diferente mesmo, eu quero o teu Deus, eu quero ser crente, eu quero ser como você. Evita escândalo, senão Deus não vai usar você. Fala com a esposa, pega na mão dela, vai pro cantinho, entra no banheiro, briga lá, quebra o pau lá dentro, mas não briga no meio dos outros. Não responde seu pai no meio dos outros. Não xinga no trânsito. Não gera escândalo. Senão Deus não vai te usar. É outra coisa que está em tudo. É bom, irmão? É. Se o diabo tomou o coração de Davi, homem segundo o coração de Deus, a gente quer se achar melhor que ele. Deu espaço, o bicho entra. Não gera escândalo no reino de Deus. Você é luz. A Bíblia diz: para termos sabedoria conquistão de fora. Pedro, eu não preciso pagar. Não, senhor, mas eles estão cobrando. Não, senhor, então a gente vai pagar. Pega o anzol. Pedro pescava era com rede. E Jesus disse: agora tu vai pescar de anzol, camarada. Não manda eu cantar não, que eu só prego. Não manda eu cantar. Vai ter dia que tu vai ter que cantar, mesmo desafinado. Não manda eu pregar não, pastor, pelo amor de Deus, olha, sai daqui. Eu só sei cantar. Vai ter dia que tu vai ter que pregar, nem que seja 3 minutos tem que pregar. Eliseu, cada um na sua chamada. A chamada é obedecer aquilo que o pai manda. Essa é a chamada. Senhor, anzol, Pedro, só quer pescar com coisa grande? Eu quero te usar com o que é pequeno também, rapaz. Só quer pregar para a multidão? Tem que pregar para a samaritana, tem que pregar para Nicodemo, tem que pregar para o ladrão. Tem que ser com anzol, tem que ser com coisa pequena também. Quer ser usado por Deus, Pedro? Não despreze o dia das coisas pequenas. Tem um dia que eu estou pregando aqui na Monte Tabor, mas tem dia que eu estou comendo manga verde na congregação de Tábua com a minha esposa.
Estou chique aqui. Deixa eu pregar, senão não basta. É assim. E ela quer carro, porque eu falei, tu vai sozinho. Mas se Jesus mandar, a gente vai. Então às vezes tem que pegar com anzol. Não é só correr. Tem vezes que a rede é lançada e vem sem peixão. Clébio tinha que ouvir isso, né? Que Clébio, enquanto não ganha 100 alma, ele fica desviadinho, tribuladinho. Só serve para ele ganhar 100 alma. Ô Clébio, tem dia que é com anzol, meu filho. Tem dia que é só um peixinho, que desse peixinho tu vai ganhar outro peixão. Fala para ele que eu estou mandando falar, tá, irmão? Porque ele já chorou demais para mim, eu não aguento mais não, irmão. 100 alma, pastor Eliseu, pelo amor de Deus, eu só ganhei 100 alma, me ajuda. Não, Clébio, tem vezes que é com anzol, uma alma. Então Pedro está na escola, aí Pedro vai, com anzol. O Senhor mandando pescar de anzol, estão sem graça. Eu gosto de barcão, eu gosto de redonda. Chega lá e lá se puxa o negócio. O Senhor manda pescar de anzol. Tá rindo de quê, amor? Aí Pedro põe o anzol. Olha o que Jesus disse: o primeiro que fisgar, puxa. Quando Pedro coloca, irmão, Jesus já tinha dado ordem ao peixe. Quando o peixe deu um gruda Pedro, opa, tchá. Ó bichão. Aí Jesus disse: tem uma moeda na boca dele. O encosto era uma moeda. O que estava na boca do peixe era uma estátua. Está vendo para mim? Então, é aquela estátua, como se fosse hoje, vou simplificar, R$1, uma dracma, o imposto era uma dracma, 25 centavos. Exemplo, porque o Estado valia por 4. Pedro: Senhor, pesquei, eu meti o anzol e veio peixão, abri a boca dele, peguei essa moeda aqui. Senhor, isso aqui é uma estátua. Pois é, Pedro, vai pagar minha tua. Até Pedro estava devendo. Vai lá e paga o meu e o teu, hein, Pedro? Com estátua. Então Pedro ia pagar quantas dracmas? A dele e a de Jesus. Pedro paga. O mesmo cabra que perguntou: teu mestre paga imposto? Pedro disse: é claro que paga. Ele queria humilhar Jesus, sabe? Aí Pedro vai lá, dá uma estátua e cobra as duas. Aí Pedro diz: me dá meu troco. Sabe por quê? Não envergonhe o nome de Deus, evite escândalos, e Deus não te deixará envergonhado. Quem pode levantar a mão para dar glória a Deus, faça isso. Pedro: sim, senhor. Tiago: sim, senhor. João: sim, meu mestre. Olhem comigo, Marcos 9. Eu disse a vocês que alguns de vós não morreriam sem que antes me vissem na minha glória. Sim, senhor. Pois bem, então vem comigo. Quando chegam no monte, Monte Tabor, Jesus começa a se transfigurar diante deles. Transfigurar significa mostrar o que é por dentro. Pedro, Tiago, João: eu vou mostrar para vocês o que eu sou por dentro. Como assim, Senhor? Eu vou mostrar para vocês que essa carne aqui é só a tampa. Eu vou mostrar para vocês que esse corpo aqui é só o tabernáculo. Eu vou mostrar agora a glória do tabernáculo. Eu vou mostrar a minha celestialidade.
Aí diante deles a Bíblia diz que Jesus começou a brilhar. A Bíblia diz que Deus é luz inacessível, ou seja, não tem acesso. Você não consegue olhar. João caiu como morto. Daniel caiu desmaiado. Ezequiel ficou desmaiado também. Jesus começa a se transfigurar, mas porque os discípulos não desmaiam, eles não desmaiaram, mas eles estavam dormindo. Quando eles acordaram, que eles viram Jesus na sua glória, apareceu Moisés e Elias. Aí Pedro de novo: Senhor, meio sonâmbulo, vamos fazer aqui 3 tendas. Pedro está colocando Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, porque é muito bom estar na presença de vocês. Dê glória a Deus não, irmão, diga misericórdia. Porque é bom estar na presença de Jesus. Aí Pedro diz: é bom estar aqui na presença de vocês 3. Pedro está colocando os 3 no mesmo nível. Irmão, quando Pedro disse isso, eu disse que Pedro está na escola de Jesus. Quando Pedro disse: Senhor, está bom demais estar na presença dos 3 aqui, a Bíblia diz que a nuvem de Deus desceu, cercou Moisés, cercou Elias. Aí a luz cerca só Jesus, a nuvem cerca só Jesus, e da nuvem que cercava Jesus saía uma voz: esse aqui é o meu filho amado, dê ouvido à voz dele. Deus não vai te usar se você colocar Deus no mesmo nível dos homens. Se alguém te abandonou, foi Ele que te abandonou e não Deus. Se alguém não está te honrando, é o homem que não está te honrando, não Deus. Vou sair da igreja, vou mudar de igreja, Deus não está comigo aqui não. Mentira, para de colocar Deus no nível dos homens. Tem coisa que você planta, você colhe, tem coisa que é o homem que faz por você, e é você que tem que olhar na cara, parar de fazer fofoca, parar de ser falso, olhar no olho e dizer: o que é que eu te fiz, cabra? Me perdoa, vamos continuar unidos na obra de Deus. Para de colocar Deus no mesmo nível dos homens. Quer ser usado por Deus? Diga glória a Deus, aleluia. Faz alguma coisa, quer ser usado por Deus? Evita escândalo. Valorize os dias das coisas pequenas. Não coloca ninguém no mesmo nível que Jesus. Estávamos no almoço, e quando eu almoçava, aquelas irmãs que falam demais na conta, porque irmã fala demais, é normal, ela tem que falar, senão ela não se sente bem. Só que ela falava demais na conta. Pastor Eliseu, oi, irmã. As irmãs estão dizendo aí, porque o irmão só prega a palavra que a gente sente, o irmão prega só o que a gente vive, sabe? Assim, a dor que a gente sente, a luta que a gente passa. Aí o povo estava até falando que o irmão é Jesus. Que irmã? Falaram aí que parece que o irmão é Jesus. Porque o irmão prega tudo que a gente está passando, irmão, diante de Deus. A Bíblia diz que o homem é provado pelos louvores. Eu tentei me levantar da mesa, só que eu disse: eu não posso magoar mais Jesus. E eu vi a casa de um cachorro. Eu me levantei e entrei na casa do cachorro e disse, lá dentro eu disse: isso eu sou diante da grandeza do meu Cristo. Se envergonharam, sim, se envergonharam, mas você tem que vigiar, não colocar ninguém no nível de Jesus. Pedro, Tiago e... Percebeu que Jesus sempre está colocando Pedro e João junto? Depois eu te explico, tá? Quem está entendendo a palavra? Eu estou bem cansado, deixa eu pregar desse jeito aqui, por favor. Quem está entendendo, diga amém. Jesus está colocando sempre os dois juntinhos, irmão. Você lembra que um barco foi, outro ficou, eram 2 empresas que não se estavam muito bem. Depois eu te explico. Bora ali comigo orar. Aonde, Senhor? No Getsemane.
no jardim, bora. Bora, Senhor, bora orar. Senhor, quero te orar, bora. Então bora orar, Pedro. Aí Jesus disse, vocês oram aqui que eu vou orar ali. Jesus se afastou um pouco. Quando voltou, Pedro. Pedro, oi, Senhor. Nenhuma hora você pode orar, Pedro. Posso sim, Senhor. Então vai orar, viu, Pedro? Tá bom, Senhor. Aí Jesus sai de novo. Jesus volta de novo. Ô, Pedro. Oi, Senhor. Uma hora eu quero que você ore. Eu vou orar, Senhor. Jesus sai de novo. Na terceira vez Jesus volta, não tem jeito mais não. Jesus levanta, porque já está chegando a hora do poder das trevas. Não orava, irmão. Aí Pedro está lá. Aleluia. Crente que não ora disfarça, né, irmão? Que é cheio. De repente chegam os soldados e Malco, João 18. Quem é Jesus aqui? Sacerdote me enviou aqui para prender esse tal de Jesus. Jesus na frente dele. Quem é Jesus aqui? Por que ele não viu, irmão? Porque ver Jesus não é questão de visão, é questão de coração. Quem é Jesus aqui? Pedro está nervoso. O cara está perguntando quem é Jesus. E Jesus disse: sou eu. Caiu tudo por terra. Aí levantaram de novo. O que foi que aconteceu? Bora! Quem é Jesus aqui? Aí Pedro disse: não dou conta não. Pedro puxou a espada, foi na orelha dele. Toma aqui, Jesus. Pedro tinha problema, irmão. Pedro era para frente. Só que Jesus tinha convidado ele para orar. Como ele não orou, ele meteu a espada no camarada. Só se levanta para ferir quem não se ajoelha para orar. Só se levanta para ferir quem não se ajoelha para orar. Aí Jesus olhou para Pedro. Pedro, mas não, Pedro, acho que eu preciso disso, Pedro. Mas Senhor, eu estou aqui para te defender, Pedro. Se eu precisava, já tinha tanto anjo aqui lutando por mim, Pedro, dá licença. Aí Jesus pega a orelha e devolve para o camarada. Como que ele diz? Desculpa aí, tá? É Pedro. Irmão, mas quando Malco disse, cadê ele? Quando Malco disse, cadê ele? Só via as árvores balançando, as plantas. Pedro perna para quem tem. Aí os soldados ainda tentaram avançar. Jesus disse: não, vocês vieram buscar a mim, levem a mim. Eles não. Pedro, Tiago, João, perna para quem tem. Olha. E Jesus é preso. Quando Jesus é preso, Pedro quer ficar o máximo possível perto dele e fica no pátio. Por que está na Bíblia? Pedro fica no pátio. Por que no pátio? Tempos atrás, lá no jardim, Jesus tinha acabado de convidar ele para entrar no Santo dos Santos, na oração. Ele não entrou, teve que ficar no pátio. Só que antes do pátio, Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, tu vai me negar. Ó Senhor, é o seguinte, ó. Todo mundo aqui vai te negar. Todo mundo aqui vai se escandalizar. Mas eu, Pedrão, Senhor, eu vou contigo até a morte. Está na Bíblia. Pedro prometeu desafiar quem? Eu vou contigo até a morte, mas não te nego. Pedro, vem cá. Pois não, senhor. Só três. Como assim, senhor? O galo vai cantar 2 vezes. E vai me negar. O galo vai cantar quantas? Pedro, o galo. Pedro, o galo vai cantar 2. Eu não te nego, Senhor. Pedro, o galo vai cantar pela madrugada. Eu
não te nego, Senhor. Tá bom. Irmão, aí Pedro senta do lado de uma fogueirinha, do lado de uma... Tá frio aqui, né?